O que o Brasil não sabe fazer é distinguir, relacionar causas com efeitos. Esse é um dos maiores problemas mentais do Brasil. Por exemplo, hoje está aí essa polêmica sobre as empresas grandes estarem maquilando produtos ou reduzindo quantidades para vender pelo mesmo preço. Será que as pessoas não compreendem que isso é uma reação do mercado ao excesso de tributação, ao excesso de interferência, ao excesso de PROCON, ao excesso de polícia, ao excesso de ações de natureza, digamos assim, de justiça social? As pessoas não entendem isso. Elas vão ver televisão e alguém diz para elas na televisão que isso é assim porque as empresas são gananciosas. Então, como elas são gananciosas, o governo agora pode criar mais alguma espécie de instrumento de contenção das empresas. Instrumento esse que vai gerar uma perda da qualidade do produto logo em seguida. Ninguém compreende que foi feito assim. Será que as pessoas não compreendem, por exemplo, que a situação que o Brasil está econômica é derivada de um longo caminho de desastres jurídicos, de lidar com o assunto econômico, social de uma maneira completamente errada? As pessoas não descobrem isso e quando elas vão votar para presidente, o partido que justamente é o maior causador disso. Ou seja, em vez de ver no partido que é o maior causador do problema, vem nele a solução. Mas o Brasil está nisso desde a década de 30, na verdade, né, Munir? Porque já com o tempo do governo Getúlio Vargas copiou, vamos dizer, toda esta economia estatista do nazifascismo. A nossa legislação trabalhista, por exemplo, foi toda inspirada em Mussolini. E nós estamos, então, há 70 anos, há 7 décadas envolvidos neste complexo que criminaliza a classe empresarial e incumbe a burocracia estatal de ter, vamos dizer, uma intervenção divina que vai restaurar a justiça. Quer dizer, como se a classe dos políticos e administradores públicos fosse constituída de pessoas, vamos dizer, de um padrão moral mais elevado do que os empresários. O que é exatamente o contrário da verdade. Uns anos atrás houve uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre o problema moral ético, a conduta moral ética entre os políticos e entre os empresários. A pesquisa levou 2 anos, foi muito bem feita e foi apresentada num congresso lá em Porto Alegre. Resultado, a conduta moral do empresariado em geral é enormemente mais elevada do que a média dos políticos. Quer dizer que se o empresário fizesse 1% do que um político faz, ele estaria liquidado no mundo dos negócios. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos desconfiando da classe errada e estamos confiando na classe errada. Esse aqui é o problema. Porque vem essa ideia de que o capitalismo em si é imoral. O capitalismo não é imoral. Quer dizer, imoral é o que esses políticos estão fazendo. Não há absolutamente nada de imoral em você ter uma empresa, senão seria obrigado a condenar como imorais os proprietários deste canal de televisão. E você, se tem alguma empresa, tem um armazém, se tem um posto de gasolina, você já seria um criminoso. E o fiscal, o burocrata que vai lá te sobrecarregar de impostos e de multas e de ameaças e de perigos, esse seria, né, um santinho, seria a divindade salvadora que vai lá proteger os pequenos. Isso tudo nós sabemos é uma farsa.